Vamos lá, meus amigos, voltando aqui, desde logo já agradeço a vocês, espero que vocês estejam gostando do curso. Nós vamos falar nesse vídeo agora sobre a licença paternidade. Ela também possui uma regra geral e uma situação excepcional, assim como a licença maternidade, que aumenta, que estende. Então, a mesma lei que aumenta a licença maternidade de 120 para 180 dias, hoje aumenta a licença paternidade de 5 para 20 dias, tá bom? Então, vamos dar uma olhada nisso daqui a partir de agora. Primeiro ponto que nós temos aqui, ó, o artigo 473 da CLT, nós temos que tomar cuidado com ele para não errar, não passar uma informação equivocada para o nosso cliente. O artigo 473 da CLT, que trata das ausências justificadas, ou seja, das faltas justificadas do empregado, ele traz a licença paternidade de um dia. O que você vai fazer com essa licença paternidade de um dia? Você vai rasgar, você vai jogar fora. Muito cuidado, não mais se aplica esse 473 neste ponto. É o único dispositivo, é o único inciso do 473 da CLT que não se aplica. Risca lá. Não existe mais a licença paternidade de um dia apenas. A partir da Constituição de 88 vai ser de no mínimo 5 dias. À época desse 473 da CLT, a função do pai era registrar. Então, naquele dia, ele simplesmente fazia o quê? Registrava o filho. Então, a partir da Constituição de 88, passamos a ter uma licença paternidade mínima de 5 dias. É o que nós temos aqui no artigo 10, parágrafo 1º da ADCT da Constituição Federal. ADCT, os atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, ou seja, aquelas últimas normas transitórias da Constituição que se tornam praticamente eternas, né? Seriam transitórias, mas vão ali perenizando no tempo. Vamos aqui, regra geral, 5 dias. Então, a partir do momento da Constituição Federal, nós passamos a ter 5 dias. Alguns empregados hoje possuem 5 dias, outros possuem 20 dias. Por quê? Pelo mesmo motivo que algumas empregadas possuem 120 dias de licença maternidade e outras 180. E estas situações convivem harmoniosamente no nosso sistema, sem ali nenhuma discriminação ou algo do tipo. Então, vejam, regra geral, 5 dias. Quando meu filho nasceu, eu tive 5 dias de licença. Por que um colega meu que teve filho na mesma época usufruiu 20 dias de licença? Porque a empresa em que ele trabalha fez a adesão ao programa Empresa Cidadã. E este programa Empresa Cidadã, que sempre aumentou a licença maternidade de 120 para 180 dias, hoje aumenta a licença paternidade também. Isso não ocorreu desde o início, não. A empresa, o programa Empresa Cidadã, aumentava só a licença maternidade de 120 para 180. Hoje aumenta a paternidade também de 5 para 20 dias. Então, a empresa em que eu trabalho fez adesão a esse programa, licença maternidade 180, licença paternidade 20 dias. Lembrando, meus amigos, que esses prazos, eles são corridos. Ok? Quando a gente fala 120 dias, são 120 dias corridos. Quando nós falamos aqui 20 dias ou 5 dias, 180, são sempre dias corridos. Porque nós estamos falando de uma regra, de um prazo de direito do trabalho, não é um prazo de processo do trabalho. Quando a gente está num prazo de processo do trabalho, são dias úteis. Aqui são dias corridos, ok? Temos aqui esta regra, este aumento. O aumento para 20 dias também pode ser feito por negociação coletiva. Então, da mesma forma que eu falei para vocês na licença maternidade, eu falo aqui. Pode ser que a empresa, sua cliente, não tenha feito o programa, a adesão ao programa Empresa Cidadã. Mas você, como advogado diligente, viu na negociação coletiva que existe a previsão de aumento.
Então, quando lhe for perguntado, você vai dizer o quê? Ó, licença paternidade de 20 dias. Por quê? Cláusula 10 da negociação coletiva, da Convenção Coletiva de Trabalho que está em vigor, ok? Lembrando, meus amigos, o outro ponto aqui que a gente vai tratar também no módulo sobre análise de negociação coletiva, mas eu já trato aqui com vocês. Lembrando o seguinte, negociação coletiva tem prazo. Terminou a vigência daquela negociação coletiva, não mais produz efeitos. E a gente pode ter perda de direitos entre uma e outra? Pode. Então você vai analisar a negociação coletiva que estava em vigor naquela época do fato. Então hoje você pode falar para o seu cliente, ó, a licença paternidade é de 20 dias. Se alguém tiver filho hoje, licença paternidade de 20 dias. Só que um mês depois pode ser que já seja a nova negociação coletiva. Se ela não trouxer o aumento para 20 dias, é porque voltou para 5. Então, daqui a um mês, nova negociação coletiva, meu filho nasce, 5 dias. O que eu vou perguntar? Mas por que fulano que teve filho mês passado teve 20 dias e eu só tenho 5? Porque estava em vigor outra negociação coletiva. A sua, que está em vigor hoje, não traz este aumento. E isso é possível. A gente pode ter modificação, até mesmo perda de direitos entre negociações coletivas, ok? Mas a gente vai ter um módulo específico sobre análise de negociação coletiva e eu vou trazer especificamente isso para vocês, ok? Depois, vamos lá, ó. Vejam que ponto interessante. A negociação coletiva que está em vigor, ela prevê a extensão da licença maternidade. Então, pela negociação coletiva que está em vigor, a licença maternidade ela é de 180 dias. A minha pergunta é se haveria um aumento automático da licença paternidade também. Resposta, não. Tem que ter cláusula expressa. Então, tem lá falando da licença maternidade 180 dias. Eu não posso pressupor que a licença paternidade aumentou para 20 dias. Não. Se a cláusula da negociação ela é específica sobre aumento da licença maternidade, é só a maternidade. Eu teria que ter uma cláusula também estendendo licença paternidade. Veja que a interpretação que você vai fazer aqui, ela é totalmente restritiva, ok? Depois, último ponto importante aqui. Por algum motivo você não conseguiu usufruir a licença paternidade. Ficaram demandando serviço a você, você por algum motivo não conseguiu usufruir a licença paternidade. Ó, não concessão da licença paternidade. Dano moral in re ipsa. Ou seja, o que significa dano moral in re ipsa? Automático. Existe dano moral. Você não precisa provar absolutamente nada. Não concedeu, condena ao pagamento de dano moral. Esse é o entendimento da jurisprudência. Nós temos um julgado que trata disso que nós vamos analisar agora. Então não precisa provar que o camarada, ele não era um bom... Ninguém vai discutir se ele não era um bom pai, se ele não fazia nada, se ele ficava só fora de casa. Não, ninguém vai discutir isso. Não concedeu licença paternidade, dano moral e ponto, ok? Olha aqui a nossa decisão. Temos dois julgados aqui. O primeiro, ó, TRT quarta, região de 2020, de junho de 2020, quarta região é TRT do Rio Grande do Sul. Então, a decisão aqui de junho de 2020. A frustração vivenciada pelo reclamante caracteriza o chamado dano moral in re ipsa, dano in re ipsa, dispensando qualquer prova a esse respeito. Então, provou que não teve licença paternidade, dano moral automático. A outra decisão, o outro julgado que eu trouxe aqui, o TRT da sexta região, que é de Pernambuco, aqui ó, junho de 2019.
Olha aqui, a cláusula constante em acordo coletivo que prorroga a licença maternidade não pode ser interpretada extensivamente para a licença paternidade, inexistindo qualquer discriminação. Então, como eu falei para vocês, a gente não pode interpretar extensivamente. A interpretação, ela tem que ser restritiva. A gente só vai falar em aumento de licença paternidade se tiver uma cláusula específica sobre isso. Tiver só a extensão da licença maternidade, é só ela que passa de 120 para 180. Tá bom, galera? Volto daqui a pouquinho. Um abraço.